Boa noite. Eu sou Mirelle Araújo, mulher, branca, 1,70 m, cabelos longos, melados, negros, olhos castanhos, rosto comprido, redondo, sobrancelhas grossas, sorriso largo. Estou usando uma blusa preta e uma echarpe floral. A história das guerras costuma ser contada a partir do ponto de vista masculino. Soldados e generais, algozes e libertadores. Trata-se, porém, de um equívoco e uma injustiça que merece uma revisão histórica. Se, de fato, em muitos conflitos as mulheres ficaram na retaguarda, condição essencial, aliás, em outras, elas efetivamente foram à luta. É deste episódio de bravura feminina que Svetlana Alexievich reconstrói num livro forte, apaixonante e fundamental. Trata-se de uma reescrita audaciosa da história da Segunda Guerra Mundial. A autora, vencedora do Nobel de Literatura em 2015, dá voz a franco-atiradoras, voluntárias, garotas que pilotavam tanques, enfermeiras de hospitais de campanha, enfim, mulheres, muito jovens, que ouviram o chamado da pátria e foram combater as tropas nazistas de Adolf Hitler. Quase 1 milhão de mulheres
Lutaram nas fileiras do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, mas a sua história nunca foi contada com o devido empenho. Eu estava acompanhando um ferido e, de repente, vi 2 alemães saindo de trás de um tanquete. O tanquete tinha sido destruído, mas, pelo visto, eles tinham conseguido saltar para fora. Foi 1 segundo. Se eu não tivesse dado uma rajada a tempo, eles teriam me fuzilado. E ao ferido também. Foi tudo muito inesperado. Depois do embate, eu me aproximei deles. Estavam deitados com os olhos abertos. Até hoje eu me lembro daqueles olhos. Um deles era tão bonito, um jovem alemão. Dava pena. Mesmo que fosse fascista, não importa. Esse sentimento não me abandonou por muito tempo. Eu não queria matar, entende? Eu tive tanto ódio na minha alma. Para que eles vieram para nossa terra? Matar alguém? Você mesma? É terrível. Não tem outra palavra. É muito terrível. Quando é você. A batalha terminou. As sótinas cossacas começaram a se deslocar. Mas eu não encontrava a Olga. Eu estava atrás de todos, indo por último, observando. Já era noite e nada de achar Olga. Eu soube que eles, ela e algumas outras pessoas, tinham ficado para trás para recolher os feridos. Eu não podia fazer nada. Aí fiquei esperando. Eu ficava para trás em relação à minha sótina. Esperava. Depois, alcançava de novo. Eu ia chorando. Será que a minha irmã caiu na primeira batalha? Onde ela está? O que houve com ela? Talvez ela esteja morrendo aí em algum lugar, me chamando. Olga! Olga também estava em prantos. Ela me encontrou de madrugada. Todos os cossacos choraram quando viram o nosso encontro. Nós penduramos uma na outra, não conseguíamos nos separar. Aí ficou claro que não conseguiríamos. Nós não íamos aguentar ficar juntas. Era melhor se separar. O coração não ia aguentar se uma morresse na frente da outra. Então tomamos uma decisão. Eu devia pedir para ser transferida para um outro esquadrão. Mas como a gente ia se separar? Como? Dali em diante, combatemos separadas. No começo em esquadrões diferentes, depois até em divisões diferentes. Só dizíamos, oi, se a oportunidade aparecesse, aí a gente confirmava uma para a outra que estava viva. A morte espreitava a cada passo, esperava. Lembro como foi no Arará. Estávamos na areia. O Arará fora tomado pelos alemães. Era Natal e eles estavam comemorando. Entre os nossos, selecionaram um esquadrão e uma bateria de 40 milímetros. Avançamos por volta das 5 horas. Caminhamos por toda a madrugada. Ao amanhecer, nós encontramos os nossos batedores que tinham saído antes. Mais abaixo tinha um povoado. Parecia um cálice. Os alemães nunca imaginariam que a gente conseguiria atravessar aquela areia. Por isso, eles tinham erguido poucas defesas. Nós atravessamos a retaguarda deles de uma forma bem silenciosa. Corremos para a montanha. Imediatamente rendemos os guardas e entramos no povoado como um raio. Os alemães saíram nus, só com fuzis automáticos na mão. Tinham árvores de Natal. Estavam todos bêbados. Em cada pátio havia no mínimo 2 ou 3 tanquetes, veículos blindados, tudo quanto é tecnologia. Mas nós os abatemos ali mesmo. E foi um tiroteio, uma barulheira, um pânico, todos correndo. As condições eram tais que todos tinham medo de cair. Estava tudo em chamas, inclusive as árvores de Natal.
Toda a parede do cômodo grande em que nos encontramos está ocupada por ampliações de fotografias das irmãs antes da guerra e no front. Em uma, ainda estavam na escola, de chapeuzinho, segurando flores. A foto fora tirada 2 semanas antes do começo da guerra. Rostos infantis, comuns, risonhos, um pouco controlados pela importância do momento e pelo desejo de parecerem adultas. Em outras, já estão de Tchequersky cossacos com uma capa de feltro da cavalaria. Fotografadas em 1942, uma diferença de 2 anos, mas o rosto já é diferente. São pessoas diferentes. Quando estava no front, Zinaida Ivanovna mandou essa foto para a mãe. Na Gimnastiorska, parece a primeira medalha por bravura. Em uma outra, vemos as duas no dia de vitória. Eu gravo na memória o movimento do rosto, de traços suaves, infantis, para um olhar feminino, seguro, até um pouco rígido, severo. É difícil acreditar que essa transformação aconteceu em poucos meses, anos. O tempo corriqueiro executa esse trabalho de forma mais lenta e imperceptível. O rosto de uma pessoa demora para ser moldado. Lentamente, a alma vai se desenhando nele. Mas a guerra criava rapidamente a sua imagem nas pessoas. Desenhava seu retrato. Svetlana, nessa obra belíssima, como foi retratado, vai dar a voz a mulheres soviéticas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. A jornalista vencedora do Prêmio Nobel em 2015, ela vai contar a história da Segunda Guerra Mundial por uma outra ótica, uma ótica completamente diferente da história oficial até então contada. Ela se utiliza da história oral fragmentada para remontar a tragédia que se abateu sobre a população soviética desde junho de 41, quando os alemães invadiram seu território até o dia da vitória soviética em 9 de maio de 45. A escritora é bielorrussa, nascida 3 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, e perpassa toda a obra também pela sua vida, compreendendo a realidade da guerra a partir da invasão da Alemanha nazista soviética em junho de 41. Svetlana, ela transcende todas as ideias de tradição no que diz respeito à história oral, porque ela ressignifica o presente. Ela cria novos vínculos e novas resistências, porque ela vai integrar o inconsciente coletivo em todas as vozes silenciadas, nossas vozes que não foram contadas na história oficial. Ela também, na sua obra, ela trata de violências de gênero perpetuadas ao longo das narrativas historiográficas. E como nós, mulheres, por sermos mulheres, éramos inferiorizadas como sujeitos históricos. E isso fica muito demarcado na própria dificuldade que a autora teve na publicação do livro. Então, ela vai, nessa obra belíssima, nessa obra potente, ampliar a visão de fato histórico. E ela vai também, além de tudo, ter voz autoral e como narradora, articulando essa estrutura narrativa. A história oral vai ser transformada em narrativa discursiva, jornalística, literária, e ela utiliza isso como um ferramental metodológico importante. Ferramental esse que quebra toda a metodologia historiográfica e também metodologia da história oral. Ela resgata as mulheres como sujeitos históricos, essas mulheres silenciadas, e por isso a obra é tão importante. Uma obra que vai corroborar com uma outra lente, e ela também vai trazer memórias subterrâneas, as memórias subalternas. Nós, como sujeitos históricos, mulheres, sempre fomos vozes subalternas, vozes margeadas na história, e por isso ela rompe com todo esse discurso oficial. Ela dá voz, então, a algo totalmente novo, a novos sujeitos históricos, e explicita em sua obra a inserção das mulheres quebrando poderes patriarcais, assumindo posições de destaque, de liderança, enquanto a grande maioria da participação das mulheres
eram como papéis secundários. Por isso, o trabalho dessa autora é um trabalho extremamente fulcral. Svetlana, com a escrita polifônica, cria novas narrativas historiográficas, novas narrativas literárias e jornalísticas, corroborando para a construção de outras narrativas da Segunda Guerra Mundial. A nossa terra natal foi libertada. Morrer passou a ser absolutamente insuportável. Enterrar passou a ser absolutamente insuportável. Morriam pelas terras dos outros, enterravam nas terras dos outros. Nos explicaram que era preciso terminar de aniquilar o inimigo, pois ele ainda era perigoso. Nós entendíamos, mas dava uma pena morrer. A essa altura, ninguém queria. Eu me lembro de muitos cartazes, Eu me lembro de muitos cartazes ao longo da estrada. Pareciam cruzes. Aí está ela, a maldita Alemanha. Se lembram desse cartaz? E todos esperavam por aquele momento. Agora nós vamos entender. Vamos ver de onde eles vêm. Como é a terra deles? Como são suas casas? Será que são pessoas normais? Eles levavam uma vida normal? No front, eu não me imaginava lendo de novo os versos de Heine, do meu querido Goethe. Eu já não conseguia escutar Wagner. Antes da guerra, eu cresci numa família de músicos. Eu amava a música alemã. Bach, Beethoven, o grande Bach. Apaguei tudo isso do meu mundo. Depois, nós vimos. Nos mostraram os crematórios, o campo de Auschwitz, aquelas montanhas de roupa feminina, de sapatinhos de criança. As cinzas acinzentadas foram levadas para o campo para adubar o repolho, para servir de adubo para o repolho, para o alface. Eu não conseguia escutar música alemã. Passou muito tempo até que eu voltasse para Bach, que eu passasse a tocar Mozart. Mas, enfim, estávamos na terra deles. A primeira coisa que nos surpreendeu foram as boas estradas. As casas dos camponeses eram grandes, vasos com flores, cortinas elegantes nas janelas, até nos galpões. As casas tinham toalhas de mesas brancas, louça cara, porcelana. Lá eu vi uma máquina de lavar pela primeira vez. Nós não conseguíamos entender. Para que foram lutar se eles viviam tão bem? Na nossa terra, estão se apinhando em abrigos de terra, e eles com toalhas de mesas brancas, café em xicrinhas. Eu só tinha visto isso no museu, essas xicrinhas. Eu esqueci de falar da nossa estupefação. Estávamos estupefatos e fomos para o ataque. E ali estavam as primeiras trincheiras alemãs que tomávamos. Saltamos ali dentro e ainda havia café quente na garrafa térmica. Cheiro do café, o biscoito, os lençóis brancos, toalhas limpas, papel higiênico. Nós não tínhamos nada disso. Que lençóis? Nós dormíamos sobre palha, sobre galhos. Às vezes, passávamos 2, 3 dias sem comida quente. E os nossos soldados fuzilaram aquelas garrafas térmicas, aquele café. Nas casas dos alemães, eu vi jogos de café fuzilados, vasos de flores, travesseiros, carrinhos de bebê. Mas mesmo assim, não éramos capazes de fazer com eles o que eles fizeram conosco. Fazê-los sofrer como nós sofremos. Para nós era difícil entender. De onde vinha o ódio deles? O nosso, entendíamos, mas o deles? Enfim, eles nos permitiram mandar pacotes para casa. Sabão, açúcar. Teve gente que mandou sapatos. Os alemães tinham sapatos resistentes, relógios, coisas de couro. Todos procuravam por relógios. Eu não conseguia entender.
me dava aversão. Eu não queria pegar nada deles. Apesar de saber que minha mãe e a minha irmã viviam na casa dos outros, porque tinham queimado a nossa casa. Quando eu voltei para casa, contei para minha mãe. Ela me abraçou e disse: eu não conseguiria pegar nada deles. Eles mataram seu pai. Vor der Kaserne, vor der großen Tor, stehende Lanterne, ich stehe noch davor. So wo ich weiß, es weiter sehen, bei der Lanterne rolle ich stehen. Wie heißt Lili Marlene? Wie heißt Lili Marlene? Eu voltei a segurar um livrinho de Heine dezenas de anos depois da guerra. E a ouvir os discos dos compositores alemães que eu amava, antes da guerra. Como a autora menciona nesse lindo depoimento, existia um inimigo em comum. Um inimigo que unia a todos na guerra patriótica. E esse inimigo em comum era, sobretudo, o capitalismo, a Alemanha nazista. A autora ela afirma que a Grande Guerra Patriótica ela impulsionou tanto homens como mulheres desde a criação da União Soviética, fato que demarcava a vitória socialista no contexto do século XX, influenciado também fortemente pela Primeira Guerra Mundial. O que fica evidente é essa riqueza de detalhes trazida na narrativa que esgarça uma violência muito escancarada. A construção de uma sociedade justa era o bojo ali, ó, de todas as lutas que vão mover homens e mulheres nessa perspectiva. A disputa imperialista está no bojo das decisões da guerra e, sobretudo, manter-se juntos contra o inimigo em comum, e assim eles se dispuseram em abrir mão da sua individualidade em dever da pátria. Então, nesse ponto, a autora revela algo muito grandioso. A Grande Guerra Patriótica havia alterado profundamente a vida de homens, mas principalmente de mulheres soviéticas na Segunda Guerra Mundial. E essa mudança, ela não fica só na guerra. O pós-guerra também fica muito evidente. As mulheres, elas vão ocupar espaços muito importantes. As ocupações que corroboraram lugares históricos das mulheres foram fundamentais para a gente pensar que, dentro da especificidade soviética, as mulheres tiveram um papel de muita importância. Elas enfrentaram a guerra com papel patriótico, com muito orgulho, em prol do coletivo, tirando aí, ó, aquela característica de si mesma, a característica da feminilidade, para enfrentar e, sobretudo, não só enfrentar o inimigo, mas construir um ideal justo, um ideal amplo, coletivo, que era o imaginário ideal. O que deixa muito singular na obra da Svetlana, e fica muito claro nas narrativas expostas, é que dar voz às pessoas comuns, portadores de diferentes experiências, vivências, enfim, um novo olhar sobre o cotidiano, faz dessa obra, nesse contexto da guerra, muito importante, porque fundamenta uma outra perspectiva e uma outra lente sobre a guerra. E, sobretudo, em meio às transformações e os eventos traumáticos que tiveram curso na União Soviética ao longo do século XX. A Segunda Guerra Mundial, ela vai consolidar um acontecimento decisivo, que foi a experiência socialista no século XX. E é muito importante pensarmos que todas essas estruturas tinham o objetivo de vencer o nazifascismo com o Exército Vermelho, que foi composto por homens e mulheres soviéticas.
Então, as mulheres soviéticas que tiveram diferentes funções, elas foram atiradoras, elas foram aviadoras, elas foram tanqueiras, elas mataram e morreram cumprindo as suas funções da guerra, que até então eram masculinas. E é importante ressaltar também que quando as mulheres elas eram aprisionadas pelos nazistas, elas eram completamente torturadas, elas tinham o corpo desnudo, os seus seios arrancados, demarcando ali o corpo feminino como objeto. Svetlana, não só na obra A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, mas como em outras obras também, publicadas em meados dos anos 80, ela vai reconstruir, então, um novo viés, uma nova faceta para a Segunda Guerra Mundial. E uma outra lente que possibilita a ampliação de novas narrativas. E isso é o mais importante. Aquelas mulheres que antes não eram sujeitos históricos e não estavam inseridas num contexto histórico, agora estão. E isso é possível muito pela obra de Svetlana, corroborou muito para que essas novas fontes emergissem. De acordo com a autora, os escritos não são sobre a guerra, mas sobre o ser humano na guerra. E isso fica muito claro quando a narradora ela fala: e o ódio que eles têm de nós? O nosso ódio é justificado, mas e o ódio que eles têm de nós? Então, a Svetlana, ela diz o seguinte, que ela não vai fazer uma história sobre a guerra, mas uma história dos sentimentos. La 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 la. Meu pai, meu querido pai, era comunista, um santo homem. Nunca na vida encontrei uma pessoa melhor do que ele. Ele me educava. Quem seria eu se não fosse o poder soviético? Um pobretão. Trabalharia como um lavrador para um kulak. O poder soviético me deu tudo. Me deu uma formação. Me tornei engenheiro. Construo pontes. Devo tudo isso ao poder da nossa terra. E eu amava o poder soviético. Amava Stalin e Voroshilov. Amava todos os nossos guias. Foi o que meu pai me ensinou. A guerra ia acontecendo e eu ia crescendo. À noite, eu e meu pai cantávamos a Internacional e a Guerra Sagrada. Meu pai me acompanhava no acordeon. Quando eu completei 18 anos, ele foi comigo até o centro de alistamento. Do Exército, eu escrevi para casa contando que eu estava construindo e vigiando pontes. Que felicidade foi para nossa família! Meu pai tinha nos ensinado a adorar a ponte desde criança. Quando eu vi uma ponte destruída, bombardeada, explodida, eu sentia como se ela fosse um ser vivo e não um artefato estratégico. Eu chorava. No caminho, encontrava centenas de pontes destruídas, grandes, pequenas. Era a primeira coisa que destruíam na guerra. Era o alvo número 1. Quando passávamos na frente de uma ruína, eu sempre pensava: quantos anos serão necessários para reconstruir tudo isso? A guerra mata o tempo, o precioso tempo humano. Eu me lembro bem que meu pai passava vários anos construindo cada ponte. Passava noites fazendo plantas, até finais de semana. O que eu mais lamentava na guerra era o tempo do meu pai. Ele se foi há muito tempo, mas eu continuo a amá-lo. Eu não acredito quando falam que pessoas como ele eram burras e cegas por acreditar em Stalin, por temer Stalin, por acreditar nos ideais de Lenin. Elas pensavam da mesma forma que eles. Acredite em mim.
Eram pessoas boas e honestas. Elas não acreditavam em Lenin ou Stalin, mas no ideal comunista, no socialismo com um rosto humano, como depois chamariam, na felicidade para todos, para cada um. Sonhadores, idealistas, sim, mas cegos não. Nunca vou concordar, de forma alguma. Na metade da guerra, apareceram por aqui ótimos tanques e aviões, boas armas, mas mesmo assim, sem fé, nunca teríamos derrotado um inimigo tão terrível quanto o exército de Hitler. Poderoso, disciplinado, um exército que subjugou toda a Europa. Não teríamos quebrado a sua espinha dorsal. Nossa arma principal era a fé, e não o medo. Eu dou minha palavra de comunista. Durante a guerra, eu entrei para o partido e até hoje sou comunista. Não tenho vergonha da minha carteirinha e não a renego. A minha fé não mudou desde 1941. Não tenho vergonha da minha carteira do partido. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome, a crosta bruta que a soterra. Embora o protagonismo das mulheres fique evidente, algo precisa ser elencado. Um caráter de legitimação masculina, o que chamamos de androcentrismo. São várias as violências simbólicas permeadas nessas narrativas históricas a respeito da guerra. E as questões de gênero, elas vão reverberar lutas e discursos dominantes, mas a incorporação da categoria de gênero, embora tenha ganhado força e consolidando uma pauta legítima na sociedade, aponta-nos a uma experiência muito particular. Apontam para a sexualidade da experiência. Mulheres e homens, embora ali como soldados, não vão ter as mesmas oportunidades. Torna-se imprescindível discutir questões cadentes e atuais que ainda permeiam o cotidiano das mulheres. As lutas, elas são muitas. Foram também muitos os caminhos percorridos até que nós tivéssemos esse espaço. E essas mulheres, a partir de então, não saíram desses espaços, embora sejam espaços de muita luta. A autora, ela enfatiza que todo o conhecimento, ele vai ser produzido através da experiência da guerra, moldado a partir de uma voz masculina, tomando como base a sustentação dos feitos dos homens. E esses feitos teriam sido esquecidos, principalmente até essa importante obra de Svetlana, essa contribuição fundamental, consolidando então como um trabalho importantíssimo para o arcabouço teórico. Esse conflito que emerge das narrativas de mulheres, que Svetlana dá voz, e é interessante pensar que uma mulher deu voz a outras mulheres nessa narrativa, que ela também chama de guerra feminina, teria então as suas próprias cores, os seus próprios cheiros, a sua própria iluminação, o seu espaço sentimental. E Svetlana, ela vai denunciar através desses testemunhos as dinâmicas do cotidiano da guerra. E um ponto fulcral, importantíssimo a ser problematizado, é a desconstrução social do ser mulher pela guerra em prol da pátria. Naquele momento, elas eram soldados. E esses relatos das ex-combatentes mostram que a igualdade entre homens e mulheres, defendida então por todo o Estado soviético, não ocorria de uma maneira plena na prática do front, porque elas não tinham nem vestimentas adequadas, elas não tinham direito a roupas íntimas no começo da guerra e tampouco materiais de higiene específicas como absorventes. E
nem também eram protegidas contra os assédios e os estupros. Por isso, embora a luta muito importante e essa luta muito pontual que Svetlana traz na voz dessas mulheres, vozes polifônicas, vozes diversas, desvelam também que essas estruturas categorizantes, cristalizadas através do ser homem e ser mulher, ela também é carregada de símbolos sociais que relegam as mulheres a lugares coadjuvantes ou a lugares secundários, com estereótipos sexuais. E elas normalmente vão estar associadas à figura matrimonial, à submissão aos homens, e isso tudo, como podemos pensar na docilização dos corpos, como já falava Foucault, ela quebra, Svetlana traz uma quebra importante, porque além dela mostrar essas violências simbólicas, ela desnuda outros espaços de poder ocupado por essas mulheres, e sob uma ótica também de uma outra mulher, que foi a jornalista. E com isso, demarca uma quebra paradigmática importantíssima, uma quebra que serve para todas nós mulheres, nós pesquisadoras, nós mães, nós trabalhadoras. E o caráter patriótico da guerra, ele de certa forma delineava a anulação do corpo feminino em prol do bem comum. E isso também acontece hoje. Por isso eu gostaria de convidar não só o público que está nos assistindo, mas a todas as participantes desse lindo projeto para a nossa roda de conversa. E essa anulação do corpo feminino em prol da guerra, ela também demarca parte de nossas vidas. Boa noite a todas vocês, boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de convidar e conclamar ao público que mandem perguntas, mandem questionamentos, mandem os seus posicionamentos. Nós vamos estar aqui agora para debater e para conversar sobre isso. E aí, minha gente? Esse caráter da anulação do corpo em prol de algo, será que isso realmente acontece aqui em 2020? Mirelle, você já sentiu isso? Porque eu já senti. Anulação do corpo? Por ser mulher. Você sabe que essa sua fala me leva direto para Até o Limite da Honra. Estou falando de cinema agora. Acho que vocês vão lembrar desse filme, onde a reconhecida atriz Demi Moore faz o papel de uma mulher tentando um lugar na luta entre os homens no exército, né? Então, ela se propõe a viver um corpo que tem a força de um homem e o aspecto de um homem, abrindo mão de toda a vaidade, raspando a cabeça, fazendo todo um movimento para ser aceita, né? Exatamente. E também, você falou de honra, claro, não poderia deixar de falar de algo muito recorrente, inclusive aqui em Goiás. Todas vocês, e provavelmente o público também conhece, casos de feminicídio por honra. Afinal de contas, eu tenho que lavar a minha honra, por isso o seu corpo ele já não vale, né? Eu preciso colocar a minha masculinidade ali em questão. Isso também é um fator que remete à honra e que está totalmente ligado a essas violências. Uhum. Esse é um link com algo que eu pensei enquanto Joana fazia sua maravilhosa interpretação. E o ódio, como se explica o ódio que eles têm de nós? Né? É algo que toca profundamente no conjunto das mulheres, porque é o nosso corpo que é agredido na violência, né? Como explicar esse ódio misógino? Como explicar a homofobia? Como explicar o racismo, né? Que estão assim tão presentes hoje no nosso cotidiano, e as pessoas perderam
o pudor de se manifestar portadoras de sentimentos tão inaceitáveis, na minha opinião, para um ser humano. Então, eu penso que ela traz, ao discutir os sentimentos, como você bem diz, ao fazer a história, né, da pessoa humana, de seres humanos na guerra, ela traz reflexões importantíssimas, e essa me tocou muito, porque a gente está vivendo isso muito, e vivendo quando a gente quer protagonismo. Quando nós defendemos protagonismo das mulheres, por exemplo, na política, as eleições acabaram de acontecer, né? E as mulheres estão sendo ameaçadas cotidianamente. A gente falou aqui, num primeiro momento, da Adriana, aqui de Goiás, Adriana Corse, foi ameaçada. A Sônia Cleide foi ameaçada, né? E aí, não só depreciada, como tem, inclusive, estatísticas, mas, assim, protagonismo não é para as mulheres, né? E eu acho que a Svetlana, ela vem e diz, é isso que eu quero fazer. Né? Nós podemos. Eu acho bonito que a Suelen disse assim, que a Svetlana é uma mulher que deu voz a outras mulheres, né? Acho bonito que a gente esteja aqui dando voz à Svetlana, que deu voz a essas mulheres, né? Através do convite de um homem, de novo, para lembrar o convite do Danilo Alencar, porque o que nos incomoda sempre, e isso é uma frase pronta já, é o silêncio dos bons, né? Que acho que é disso que a Lúcia está falando. Como é que pode isso acontecer e as pessoas se calarem? Eu acho que esse jogo está virando, eu tenho visto as pessoas se pronunciarem muito mais do que há um tempo atrás, né? Eu gostaria de levantar uma questão, né? E em relação a a questão do protagonismo das mulheres, Simone de Beauvoir já dizia que todas as vitórias ocultam uma abdicação. Então, essas mulheres que enfrentaram no front, né, o nazismo, e enfrentaram esse ódio que foi construído contra não as mulheres em si, mas as mulheres eram os corpos, né, naquele momento, que eram submetidos, mas a questão de fundo, a questão política, era o avanço a possibilidade do avanço da construção socialista que atemorizava o poder do capital. E aí, essas mulheres abdicaram de suas vidas, foram para o front, e, terminada a guerra, os horrores da guerra levaram, no geral, a um consenso, né, de, primeiro, existir órgãos internacionais que pudessem mediar possíveis conflitos, né? E aí foi que nós vimos as instituições internacionais que hoje nós estamos aqui no Brasil, a todo momento, vendo ser questionadas e duvidadas, né? Por exemplo, a ONU foi criada em 1945, como também uma possibilidade dos estados se unirem para mediar possíveis conflitos, evitar conflitos do tamanho desse da Segunda Guerra e de outras que passaram. A OMS surge em 48, na questão da proteção, questão da saúde, e visto como o globo, né? A FEDIM, a Federação Democrática Internacional de Mulheres, foi criada em 2 de dezembro de 45, que foi justamente a resposta da humanidade, das mulheres, né? Da humanidade, em relação às barbáries que as mulheres sofreram como prisioneiras na guerra, nos campos fascistas, né? E, por último, eu gostaria de registrar a preocupação que existiu a partir dessa época com a questão da bioética, da ética com seres humanos que são colocados como cobaias em pesquisas, pelas atrocidades que foram realizadas pelos nazistas nos campos de concentração, né? As mulheres judias e ciganas iam para experimentos cruéis. E a partir dessa época, né,
a discussão sobre a ética e a bioética começa a surgir no mundo e no Brasil, mais uma vez, né, além de questionar as entidades internacionais, o governo brasileiro também está atacando a possibilidade da proteção do participante da pesquisa a partir da proteção do Estado, né? Ou da legislação do Estado que existe para proteger essas pessoas que doam seu corpo para os experimentos, como no caso agora da Covid, né? E existe hoje um ataque cruel à entidade nacional que protege os participantes da pesquisa. Então, assim, uma série de elementos vieram sendo construídos além da organização social e popular e organização das mulheres a partir dos anos 60. Então, é uma luta, né? É um protagonismo que parte da organização, da consciência e de uma luta contra o poder fascista, contra o poder antidemocrático que oprime. Assim, eu queria só deixar registrado isso, porque isso me chamou muito a atenção, né? A forma de reação nossa foi a organização social, né? É na luta coletiva que nós vamos conquistar uma sociedade de justiça, de igualdade, uma sociedade coletivista. O que a Eline fala me lembra de um texto do Bertolt Brecht, né, um dramaturgo alemão, que ele diz que o fascismo é a pior manifestação do capitalismo, né? Então, para mim fica muito forte isso quando eu percorro esses depoimentos dessas mulheres nesse livro da Svetlana, né? E no próprio texto da Svetlana. Quer dizer, a gente não vai conseguir, e o fascismo é caracterizado por essas ações, essa forma de governo autoritária, excludente, discriminadora, né? Então, a gente não vai conseguir resolver, atenuar talvez até assim, resolver essas desigualdades, esses mecanismos de discriminação da mulher, do negro, do portador de necessidades especiais, enquanto estivermos sob a égide do capitalismo, né? Porque é esse regime econômico, é essa forma como a gente se organiza para produzir a nossa vida material que gera toda essa lógica. Né? Então, para mim, é um livro revolucionário nesse sentido, porque remete mesmo a essa... Assim como essa experiência que a gente está vivendo hoje, com o Covid, essa pandemia, está mostrando que a perversidade, a falta de respeito à ciência é própria do capitalismo, né? Não é um desviozinho, é próprio desse regime econômico e político, né? Então, a discriminação da mulher também. Então, da necessidade da gente pensar num outro projeto de sociedade, da gente se articular coletivamente, né? Num projeto de sociedade outra, socialista mesmo, né? A gente pensar num projeto revolucionário, né? É por isso que eu estou aqui. E pensando num projeto revolucionário, eu vou deixar uma provocação, que não tem diretamente uma ligação com o livro, mas tem com o que nós estamos falando sobre esses movimentos. Para além de pensar mulheres, estamos pensando também em mulheres negras, estamos lendo mulheres negras, né? Nós estamos, por exemplo, dando esse protagonismo também, já que vocês mencionaram a questão do racismo, né? E eu também queria muito saber a opinião do público. Temos perguntas, comentários? Temos sim. Temos? Temos. Nosso amigo que nos acompanhou todo o tempo, Júlio Van, e se as mulheres decidirem pegarem armas contra toda essa situação que as oprime, por que isso não acontece se as mulheres oprimidas são tantas? Luciene, bom, muitos elogios à interpretação da Joana. Emilson, o texto mostra o papel da mulher na guerra e as mulheres que lutaram pela paz.
Isso, tem esses dois comentários aqui. É sobre essa questão das mulheres que Não, lutaram pela paz. Tem mais um. Como ficamos nós, pacifistas, diante a guerra patriótica, seja ela promovida por qual poder ou ideologia que for? Eu queria só comentar essa observação do Edmilson. As mulheres que foram para a guerra lutaram pela paz. E a FEDIM, que é a Federação Internacional de Mulheres, foi criada no dia 2 de dezembro de 45, com a bandeira da paz, né? E da igualdade e do respeito a todos, homens e mulheres, mas na luta contra a opressão das mulheres. A luta pela paz é uma luta, né? Não é só um cartel, não é só uma bandeira. É uma luta que chega até a guerra, que foi esse o caso. A provocação é grande, né, do Júlio, perguntando por que a gente não pega em armas, né? As armas, como dizia a minha personagem, para quem assistiu lá, aquela personagem linda que falava que achava as armas horríveis, nunca foi a arma da mulher. Isso está muito ligado à questão do falo, né? A arma da mulher sempre foi o amor, né? Sempre foi a ligação com a maternidade, isso que a Eline falou, né? A arma da mulher era lutar pela paz, né? A descrição dos personagens fala muito disso, quando mostra a generosidade, quando mostra a piedade, quando a mulher fala, ele era alemão, eu tinha dó até do alemão, né? Quando a minha personagem fala que arrastou os dois combatentes com todas as forças que ela tinha, um era russo, outro alemão, e ela ficou na dúvida de quem salvar e salvou os dois. Então, eu acho que a arma da mulher sempre passou mais por aí. Não sei se vocês concordam, meninas. E até Paulo Freire, né, cara, Edith, até Paulo Freire, humanista cristão, falou, né? Eu vou falar aqui com as minhas palavras, porque estou emocionada, não vou me lembrar exatamente como ele disse, mas ele disse que aquele que detém o poder não vai ceder o poder de mão beijada, não vai ceder o poder pacificamente, né? Então, o próprio Paulo Freire fala da luta, né? Da necessidade da luta mesmo. Eu acho que não tem como nós conquistarmos, construirmos um outro caminho sem uma ação muito determinada mesmo, né? É só isso que eu queria falar, porque eu lembrei do patrão da educação brasileira aqui. Sim, e também, Joana, complementando, para lembrar que a luta da mulher nunca foi para ser igual, né? Porque jamais seremos iguais aos homens e nem tampouco iguais umas das outras. A luta sempre foi e continua sendo por os mesmos direitos. Mirelle, a luta da mulher pela igualdade entre homens e mulheres, mas não para eliminar as diferenças. Exatamente. Nós somos diferentes, mas não podemos ser discriminadas, sermos tratadas de forma desigual por sermos diferentes. Então, é pelo respeito às diferenças e a luta não só das mulheres, né? A luta justa é a luta para que todos possam viver bem num mundo de felicidade. E aí, conseguir isso, às vezes nós temos que pegar em armas e ir para a guerra, né? Como foi. Porque é o inevitável. Se o inimigo avança para o meu território, e aí nós estamos sendo invadidos hoje na luta, né? Em defesa da democracia, nós estamos sendo invadidos como? Na institucionalidade, reduzindo direitos, no preconceito, na pregação do ódio, né? Isso é uma forma de luta, né? Nós temos que resistir a isso e conseguir fazer avançar a construção democrática que nós iniciamos com muita dificuldade, com muita luta. Não é à toa que nós superamos uma ditadura, né? Na luta, foi na luta, indo para a rua, os mortos, os desaparecidos estão aí, está aí para todo mundo ver, né? Não dá para negar. Construímos às custas
dessa luta, começamos a construir um processo democrático, uma constituição cidadã, né, com direitos fundamentais que hoje estão sendo desrespeitados. E hoje, particularmente hoje, dia 10, né, um dia importantíssimo, nós já temos aprovado o Fundeb, né, tivemos aprovado 5%, por exemplo, do recurso da policial para as mulheres que sofrem violência, e assim a gente vai construindo na institucionalidade. Mas, às vezes, a gente tem que romper a institucionalidade quando o poder agride a sociedade como um todo, né? E essa ruptura é a ruptura pela paz. Nós temos uma questão que eu ainda não li, né? Que acho que é importante, né? Às vezes, que é da Denise. Alguém pode esclarecer o porquê do ódio entre mulheres? Eu diria, Denise, que nós estamos falando da guerra e quando a gente fala de ódio, a gente fala de pessoa humana. A gente não fala de ódio entre mulheres ou entre homens, né? Então, procurar... são pessoas que pertencem a uma classe social, que têm uma determinada visão de mundo, que tem suas características próprias de tolerância, de intolerância, tem seus engajamentos políticos, sociais, compromissos, e acho que é aí que reside o ódio que nós estamos vendo aflorar na nossa sociedade. Então, eu penso que essa ideia de que as mulheres se odeiam é falsa. E, particularmente aqui no nosso país, nos últimos anos, isso tem demonstrado que o que nos subalterniza é o patriarcado. O que fala mal de nós, que nós não gostamos de nós, que nós fazemos... É uma ideologia, e, aliás, a Suelen amarrou muito bem algumas ideias sobre a violência simbólica, que é aquela violência que você sofre e repete, né? Então, dentro de um processo de dominação violento, massificado. Então, eu quero dizer para você que eu não acredito no ódio entre mulheres. Eu acredito que exista ódio entre seres humanos, pautado por visão de mundo, por classe social, né, e por dominação ideológica. Bom, eu então vou colocar só uma pontinha aí de provocação, né, nessa questão. Acredito que precisamos focar em pontos em comum. Por mais que nós sejamos diferentes umas das outras, e por isso que nós vamos falar de feminismos e não feminismo, porque cada nicho vai ali defender uma perspectiva, enfim. Mas nós temos algo em comum, algo que nos une. E esse algo que nos une, ele precisa ser tocado com a sororidade. Nós devemos unir, nós devemos estar umas com as outras, independente das diferenças. Eu acho que se nós focarmos nesse ponto e tentarmos quebrar essa cultura, né, sempre de uma certa rivalidade, que foi criada, inclusive, em torno do homem, né? Pode observar que, normalmente, ela é criada em torno do homem, de ser contra e tudo mais. A gente vai, com certeza, rompendo, assim, consideravelmente essas estruturas. Então, vou com a Lúcia. Eu acredito muito nessa ideia de sororidade, nessa perspectiva de unirmos e, sobretudo, pensarmos que os ódios, não só contra as mulheres, mas, enfim, poderíamos ficar falando horas aqui, mas temos que encerrar, ele precisa ser reforçado sempre com um aspecto positivo. Então, deixa a sororidade, que é o que nós estamos fazendo
gente aqui. Suelen, eu queria só deixar um recadinho para os retalhos, né? Cora Coralina tem uma poesiazinha, eu sou feita de retalhos, então, as gentes, essas mulheres da guerra, as mulheres de depois da guerra, as mulheres de hoje, as guerreiras de hoje, né? Na luta pela sobrevivência, a Cora Coralina deixa uma mensagenzinha interessante, né? E assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Eu acho isso lindíssimo, porque mostra um pouco a solidariedade, né? E uma homenagem a esse projeto, Retalhos. Muito bem. Bom, ninguém quer falar, Edith, mas eu vou falar então. Aqui a Edith, acho que provoca a gente um pouco quando a gente fala de revolução, né? A guerra patriótica, né? Quando ela diz como ficamos nós pacifistas diante da guerra patriótica, seja promovida por qual poder ou ideologia que for. Eu diria, Edith, que existe um sentimento que nos move, né? Nós somos movidos não só pela condição econômica, nós somos movidos por aquilo que nos tornamos nas relações sociais que estabelecemos. E quando você diz assim, nós somos pacifistas, eu penso que o pacifista vai saber o seu lugar, vai saber do seu caminho, vai saber, vai com certeza, tranquila, assim como nós vamos nos engajar, e temos nos engajado nesse processo, eu acho que ninguém... Uma das primeiras coisas que nós dissemos aqui, né, é que a guerra é cruel. Ninguém é feliz na guerra. Ninguém quer a guerra, né? A guerra é promovida por sentimentos de domínio. Ela é promovida por sentimentos de um individualismo, de uma ganância, né? Então, assim, quem se envolve na guerra tem diferentes motivos para isso, né? Defender o seu povo de exploração, defender o seu povo de despersonalização, é algo que me motiva, é algo que me provoca a revidar a agressão. Então, eu penso que cada um de nós, numa situação de guerra conflagrada entre pátrias, por isso patriotas, encontraremos o caminho de ser feliz e de nos sentirmos bem, né, naquele momento histórico. Antes da gente terminar, eu queria fazer um elogio aberto à Joana Peixoto, que me deixou muito emocionada como atriz, com seu empenho de viver esse texto, esses personagens. E queria dar uma resposta rápida e sucinta, como me cabe aqui como psicanalista para Denise. Não dá para uma psicanalista ficar calada quando ela fala do feminino, né? Eu entendi, Denise, que a sua pergunta tem a ver não com o ódio entre as mulheres, mas eu acho que você estava falando da rivalidade feminina, né? Que é uma coisa estampada no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Bom, quando eu vi a sua pergunta, eu ia te perguntar, você está com tempo para a gente poder explicar isso? Precisaria de umas 3 horas, uns 6 livros. Mas, de qualquer forma, quero te dizer que isso tem a ver com uma questão psicossociocultural, ou seja, envolve a nossa cultura e envolve uma questão, sim, psíquica, né, do lugar da mulher no feminino, e nesse lugar de não toda, como diz a teoria psicanalítica. Mas o que eu quero deixar para você de inspiração é que esse movimento aqui, que nós estamos vivendo nesse momento de sororidade, é uma resposta de que as mulheres estão começando a questionar esse lugar como a rivalidade feminina, como um lugar pequeno, como um lugar aquém do que somos nós, mulheres. Então, por isso, esse movimento de união entre mulheres
de diferentes lugares, diferentes idades, e né, essa motivação que nós tivemos para fazer esse projeto é a prova de que isso está sendo repensado. E eu queria só deixar uma última pergunta sobre essa frase que é repetida no livro, que a Svetlana traz como afirmação, e eu entendo como pergunta: o ser humano é maior que a guerra? É isso. Acho que Joana, né? Bom, gente, então nós vamos, né, fazer os agradecimentos finais a todos. E eu gostaria muito que a Joana fechasse aí com chave de ouro. Realmente, eu acredito que a sua participação foi, assim, incrível. Então, incrível e corajosa somos todas nós, né, Suelen? Eline, Mirelle, Lúcia, né? A gente, no percurso aí, houve um momento que eu falei para a Lúcia: somos doidas, né, Lúcia? Aí ela falou: ainda bem, né, que somos doidas, né? Por diversas razões, né? Uma sobrecarga, né, de trabalho, da vida, de todas as instâncias da vida que a gente tem que atuar, o momento que a gente está vivendo, né? O desafio que é a gente se colocar assim diante de uma câmera, de uma tela, né? Essa coisa que fica no meio termo entre uma interpretação e uma leitura, né? São muitos desafios. Então, acho que a gente tem muito a agradecer, né? Muito bom estar com essas mulheres lindas e corajosas aqui. Agradecer o programa Lives de Cultura no UFG, que é uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e do Centro Cultural UFG, os parceiros que são a TV UFG, a Rádio Universitária, a SCOM UFG e Reitoria Digital, ao Programa Cultural da PUC, né, e ao Danilo, né, por haver, acho que eu posso falar em nome de todas aí, por ter nos convidado e nos convencido, né, de realizar esse projeto. E muito obrigada para todas vocês, garotas. E acho que cada uma quer falar o seu tchauzinho aí. É isso. Também obrigada à Flávia, que nos oportunizou esse espaço. Obrigada também ao João, que foi fundamental para que tudo isso fosse possível. Muito obrigada, Danilo, por ser, né, e ser tão sensível e colocar a sua voz em evidência através da nossa voz. Então, estamos aqui te representando também. Enfim, agradecer a todas vocês e falar que foi um prazer inenarrável estar com vocês nesse projeto. É importante também para mim falar, né, que eu tive um apoio aqui muito importante na retaguarda, meu companheiro Júlio Van, que fez o som, que deu todo o suporte. Arrasou, né? Júlio! Muito obrigada também. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день и журавлиной стаи, я отплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес, как птичьи, окликаю всех вас, кого оставил на земле.
хоронят, что солдаты с кровавых не пришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.